Gente boa de Deus, a paz de Jesus Cristo para todos os irmãos, graça e paz para todos. Chegando aqui mais uma noite para o nosso encontro diário, semanal, para a gente meditar na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Vamos chegando, minha gente, para que a gente possa estar mais uma vez meditando nas Escrituras, na palavra do Senhor Jesus. Vamos lá, minha gente. Eliseu chegando, Dani, da Gabi. Deus abençoe, Dani. Fátima Rolim, irmã Valdete, a paz, minha amiga. Marta Lima, toda a nossa galerinha chegando aí. Luciana Minister. Paz do Senhor, meu teólogo Márcio. Paz para todos vocês. É uma alegria que se renova a gente poder se encontrar todas as noites aqui nesse ambiente virtual. Vamos chegando para que a gente possa estar lendo o texto. Já já a gente vai fazer a leitura do nosso texto de hoje. Ô, tia Maria Lúcia, Deus abençoe aí. Um abraço no Paulinho. Cilinha Lima. Meu presidente Eduardo Ramos Queiroz, Bill Clinton, irmão Francisco, Dilon. Toda a nossa galera aí já marcando presença, toda a nossa galera aí já na nossa congregação virtual, no nosso ambiente virtual. E eu gostaria que desde já vocês dessem retorno para mim em relação às nossas circunstâncias de transmissão, tá? Elaine Rocha, ô minha amiga, paz do Senhor, vamos juntos. Queria que vocês já me dessem um retorno aí, se o áudio está chegando em boas condições para vocês, a imagem, vai me dando o retorno aí, tá bom? Para que eu possa seguir com tranquilidade, sabendo que vocês estão recebendo essa transmissão em boas condições. Cidinha, paz, beijo na Laurinha, em todos aí. Ok, irmã Valdete disse que para ela tá tudo ok, pro Márcio também. Legal, que bom que tá chegando em boas condições para vocês aí essa transmissão, né, no tocante ao áudio, no tocante à imagem. E nós vamos já ler o nosso texto bíblico. Já nós vamos ler o nosso texto bíblico. Hoje eu quero falar sobre a quarentena de Davi, a quarentena do rei Davi e as suas consequências. Minha gente, vamos aprender um pouco aí com a vida do Davi e vamos ver que em um momento da vida dele, ele ficou de quarentena e a gente vai ver quais foram as consequências dessa quarentena para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. A quarentena de Davi e as suas consequências. Nós vamos usar como base o Salmo 51. Salmo 51, a quarentena de Davi e as suas consequências. Ok, minha gente? Vamos chegando. Irmã Sueli Melo. Vou aguardar só um minutinho para a galera se acomodar, tem gente chegando ainda. Então eu vou aguardar aqui mais um minutinho para a gente já iniciar na leitura e na nossa reflexão de hoje, tá bom, gente? Então vai aí pegando a palavra. Nós vamos ler em dois textos, se você quiser, você já pode ir abrindo aí. Nós vamos ler na segunda carta do profeta Samuel e vamos ler no Salmo 51. Obrigado, André Aguiar. Deus abençoe também a sua vida aí, meu irmão. Nós vamos ler dois textos. Vamos ler em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11. Tivone, beijo, minha querida. Beijo no seu coração. E depois nós vamos ler o Salmo 51, tá bom? Primeira leitura, Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 11. Michelíssima chegando na área. Vamos lá, Michelíssima. Hoje não tem balão pegando fogo na sua casa, Michelíssima. Hoje você está em paz. Ontem a Michele enfrentou um balão pegando fogo na sua casa lá. Mas hoje está tudo ok, né, minha amiga? Legal. Bênção de Deus. Vamos chegando, minha gente. 2 Samuel, capítulo de número 11. E depois a gente vai ler Salmo 51. São esses dois textos que nós queremos pensar e olhar nessa noite. Irmã Luciane Marques, a paz também para você, a paz de Jesus, a paz do Senhor para todos os irmãos, que a graça do Senhor nos visite nessa noite, que o Espírito do Senhor sopre sobre
cada um de nós nessa noite. Que a bênção de Deus seja sobre as nossas vidas. Legal, gente. Deixa eu falar com vocês. E amanhã eu vou falar também com a galera que for chegando. Oi, Fabiana Ferreira, bem-vinda. Acho que é a primeira vez que você chega aqui, né? Muito bem-vinda. Fique à vontade aqui na nossa congregação virtual. Márcia Cristina, Márcia, Deus abençoe, minha amiga. Vamos juntos. Então, deixa eu falar com vocês. Nós já estamos há mais de 2 meses nessa pegada. Eu tomei isso como um propósito de Deus para o meu coração, em fortalecer o coração de vocês durante toda essa pandemia. Assumi isso como uma responsabilidade e um compromisso, e nós fizemos isso ao longo de todos esses meses aí, já indo para 3 meses, de segunda a sexta, todos os dias, gente aqui fortalecendo, admoestando, consolando, de modo que lá no meu canal, no YouTube, se você colocar lá Rogério Leite Sampaio na busca do YouTube, você encontra o meu canal, que tem mais de 60 mensagens lá, e também na página no Facebook estão todas as mensagens gravadas durante esse período, ok? De modo que na próxima semana a rotina vai ser um pouco alterada, eu vou ter que voltar às atividades, e as atividades são intensas, e aí eu não disponho de tanto tempo para, de repente, estar todos os dias. Mas a gente vai continuar se encontrando. O que eu, nesse primeiro momento, pretendo fazer, e queria dizer a vocês, é pelo menos todos os dias de gravar mensagens mais curtas, de 10 minutos, no máximo 15 minutos, tentar fazer isso diariamente, mas seria gravado e eu disponibilizaria na minha página no Face e no meu canal no YouTube, que vocês tenham acesso aí. E quando eu estiver fazendo live ao vivo, também vou informar vocês através do Facebook. Estou fazendo, mas talvez não todos os dias, quem sabe 1, 2 dias, 3 dias na semana. Então eu vou ver como que o ritmo vai ficar na próxima semana, né? Se eu consigo conciliar trabalho e esse propósito de estar com vocês aqui nesse ambiente virtual. Mas o fato é que a gente não vai parar de se encontrar nesse ambiente virtual aqui. Eu vou continuar pregando e lançando nas plataformas digitais, Facebook, o YouTube, e você vai ter acesso diariamente às mensagens que o Senhor tem colocado no nosso coração, tá? E de tempos em tempos a gente vai estar também fazendo lives e vamos nos encontrar ao vivo, e eu vou sempre informando vocês, tá bom? Então a gente vai se adequando conforme a necessidade for surgindo, tá? Então semana que vem a gente vai ver como é que as coisas vão ficar. Eu sei que tem gente também aqui que já está voltando à sua rotina. Eu vou retomar parte da minha rotina também, mas nós não vamos parar de nos encontrar, isso é certo, e eu tenho certeza que Deus vai estar nos indicando a melhor formatação para que a gente continue se encontrando diariamente nesse ambiente virtual, quer seja através de mensagens que eu vou gravar e vou enviar para vocês, e também nas lives que eu não vou deixar de fazer, tá bom, gente? Então estejam aí orando para que o Senhor nos dê graça, para que a gente continue nos encontrando nesse ambiente virtual, ok, minha gente? Porque tem sido muito edificante e muito prazeroso para mim estar com vocês nesse ambiente virtual, e peço a Deus que a gente continue nos encontrando aqui, ok, minha gente? Então, dito isto, eu quero então iniciar aqui no nosso texto bíblico. Os irmãos já deram retorno, dizendo que as nossas condições hoje de transmissão estão boas. Então eu quero fazer a nossa primeira leitura, desejando que a graça de Deus esteja sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a minha casa, desejando que o Espírito Santo esteja soprando nessa noite. Porque se o Espírito Santo não soprar, serão apenas palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas se o Espírito Santo estiver soprando, aí onde você estiver, você vai ser tocado, abençoado, edificado, renovado pela palavra de Jesus. E o que eu peço nessa noite é que o Espírito Santo esteja soprando sobre a sua palavra, enviando a sua palavra com poder e com força sobre as nossas vidas nessa noite. É a minha oração, e eu quero já iniciar o nosso texto bíblico. Nós vamos falar sobre a quarentena de Davi e as suas consequências. Eu quero ler aqui primeiramente em
2 Samuel, no capítulo 11. Vou ler alguns versículos aqui e depois, mais para frente, a gente vai para o Salmo 51 e a gente vai aprender algumas coisas aqui pela graça de Jesus. Diz assim, meus irmãos, 2 Samuel, capítulo de número 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então eu quero já inicialmente chamar a sua atenção para esse versículo 1, porque aqui a gente tem um detalhe muito importante. Chegando o tempo dos reis saírem para a guerra, porque de tempos em tempos os reis saíam para a guerra, ou para anexar algum território à sua terra, ou para resolver alguma questão administrativa, mas o fato é que os reis saíam para a guerra de tempos em tempos, ou para fazer manobras militares, enfim. E Davi sempre saía com o seu exército, Davi sempre saiu com o seu povo. Mas nessa hora aqui, o Davi não sai. O texto diz que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, Davi ficou em casa, Davi não quis sair, Davi quis fazer quarentena. Por isso eu quero pensar com vocês como é que foi essa quarentena de Davi aqui, porque enquanto todo mundo saiu, enquanto todo mundo foi para a guerra, todo Israel, todo o exército, todo o seu poder militar, o Davi resolveu fazer uma quarentena, ficou em casa, se fechou, se isolou e ficou em casa. E aí o texto diz o seguinte no verso 2, olha o que acontece nessa quarentena de Davi. Verso 2 de 2 Samuel. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba. É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então veja só, é óbvio que o texto aqui é extremamente resumido. Ele nos poupa dos detalhes, dos meandros que acontecem aqui nessa história. Mas o fato é que essa quarentena ela fez muito mal para o Davi. Esse fato de Davi não sair para a guerra. Davi estava acostumado a estar na frente de batalha, estava acostumado a estar liderando o seu exército e o seu povo, e de repente Davi, ele desiste, ele não quer sair, ele fica em casa, ele quer fazer sua quarentena, ele quer ficar em isolamento. Ele quer ter o seu tempo de ociosidade. E a ociosidade, ela pode ser muito produtiva. Tempo do ócio, tempo da gente ficar meio que sem ter coisa para fazer, que a gente chama de ócio, ele pode ser extremamente produtivo quando a gente usa esse tempo ócio, de ociosidade, para produzir intelectualmente, para ler, para fazer projetos, para se dedicar a algum projeto intelectual. Agora, quando a gente não se dedica intelectualmente a nada, a nossa mente se torna aquilo que é usado no jargão popular como uma oficina de Satanás. A mente fica vazia, fica ociosa, a mente fica buscando alguma coisa que não se sabe nem o que. E é o que acontece com Davi. Davi está ocioso. Davi está ocioso, ele já tinha conquistado tudo que ele tinha que conquistar, o seu reino já estava estabelecido, Davi já era reconhecido, já tinha estendido o seu poderio por todas as terras de Israel, e chega um momento que ele quer dar férias para a alma dele, ele quer dar férias para a vida dele, e ele
se entrega a uma ociosidade que não é produtiva, mas é uma ociosidade perigosa, em que a mente fica vazia e começa a maquinar coisas, começa a imaginar coisas. Eu fico pensando como algumas pessoas têm vivido nessa quarentena, esse tempo de isolamento, esse tempo em que o indivíduo teve que se afastar do seu trabalho, dos seus afazeres. O que o indivíduo tem colocado na sua mente, como que ele tem usado esse tempo vago, esse ócio, como que ele tem usado esse tempo onde ele não está ocupado das suas atividades rotineiras, das suas atividades que até então ele praticava. Nos mostrando aqui que esse tempo de ociosidade, ele pode ser tremendamente perigoso. Por isso a Bíblia fala que a gente tem que cuidar da nossa mente, tudo que é puro, tudo que carrega louvor, tudo que carrega boa fama, seja isso que ocupar o vosso pensamento, para que a mente não esteja vazia e não seja um campo fértil para sementes malignas serem lançadas na mente e no coração. Enquanto o povo está guerreando, Davi está passeando no terraço. E a mente dele está buscando alguma coisa, está querendo observar alguma coisa, está querendo encontrar alguma recreação. O olhar dele está querendo encontrar alguma recreação. E como diz um adágio popular, quem procura acaba achando. Quem procura acaba achando. E o que acontece? O Davi acaba vendo lá a Batseba, a mulher de Urias, o seu servo fiel que está lá na batalha. E ele é tomado por uma cobiça, por um desejo incontrolável, e manda trazer a Batseba, e ali eles se relacionam ali, e a Batseba engravida, um ato impensado de Davi. Quando a volúpia se instala no coração humano, na mente humana, quando o desejo se instala na mente humana, todo o sentimento e afeição pelo próximo vai embora. Não se pensa no próximo, não se pensa na dor que se vai causar ao próximo, porque o que o coração quer naquele momento é satisfazer a sua volúpia, quer satisfazer o seu capricho, quer satisfazer o seu desejo, o seu orgulho. E é o que o Davi faz. Ele não pensa em consequências, ele não pensa nas dores provocadas no próximo e nele mesmo, mas ele age de uma forma impensada, mostrando para nós também que os tempos de prosperidade são tempos muito, muito perigosos, né? O Charles Swindoll, em um dos livros dele, um escritor americano, Charles Swindoll, ele diz isso em um dos livros dele, que tempos de paz e de prosperidade são muito perigosos. Por quê? Porque nesses períodos de paz e de prosperidade, a gente tende a relaxar, a baixar a guarda. Enquanto Davi estava no campo, pelejando, enfrentando o inimigo, lutando contra exércitos, o Davi estava alerta, estava vigilante, estava atento. Mas quando ele conseguiu conquistar o que ele tinha que conquistar, quando ele conseguiu estender todo o seu poderio, ele baixou a guarda, ele relaxou, ele deixou de vigiar e ele já não quis nem mais sair para peleja, ele quis ficar em casa no isolamento e na quarentena. E aí acontece isso aqui, quando a notícia chega para o Davi fica desesperado, porque ele fala, como é que ele vai resolver isso? O Urias está lá no campo de batalha, como é que o Urias vai chegar e vai encontrar a mulher grávida? Se o Urias está há meses no campo de batalha, não tem como se explicar uma situação dessa. E aí o Davi vai querer resolver um pecado cometendo outro. É aquela velha história de um abismo que vai chamando o outro. E aí o Davi se entrega à maquinação do mal e ele pensa, poxa, vou mandar Urias voltar, ficar em casa, ter um tempo com a esposa dele, para que quando a gestação começar a aparecer, Urias vai pensar que o filho é dele, e Urias vai criar o meu filho, como se fosse filho dele. E manda Urias vir, e Urias chega e Davi vai lá, diz, olha, Urias, vai lá, vai para sua casa, descansa um pouco, fica com a sua esposa. E ele não imaginava que o Urias era um indivíduo firme, digno,
que diz, não, eu não vou, meus irmãos estão no campo de batalha, eu não vou para minha casa descansar porque meus irmãos estão no campo de batalha. E Davi fez de tudo para persuadir o Urias, mas não teve jeito. O Urias ficou ali no pátio do palácio e falou, não vou para casa porque os meus irmãos estão no campo de batalha. E aí a primeira tentativa da estratégia de Davi falhou, porque Davi fala, e agora, o que eu vou fazer? O cara não quer ir para casa, não vai, não tem ninguém que faça o cara ir para casa. Aí ele tenta uma segunda tentativa, ele vai tentando resolver um pecado com outro pecado, ele vai tentando resolver uma situação com uma outra situação errada, e ele vai cada vez mais se emaranhando em uma teia de horrores e de pecados, porque o pecado tem esse poder, ele vai enlaçando o indivíduo, de modo que depois o indivíduo não consegue sair mais daquilo ali. Então, como esse primeiro plano de Davi falhou, porque Urias não quis ir para casa, e tem uma mulher que está grávida lá, que vai daqui a pouco começar a apresentar os sinais da gravidez, o Davi pensa, bom, o único jeito que eu tenho agora é acabar com as Urias. O Davi vai, escreve uma carta, entrega na mão do Urias, e o conteúdo dessa carta dizia que era para o Joabe colocar o Urias na frente de batalha, para colocar o Urias lá na frente, ficar vulnerável e ser atingido pelo inimigo. E Urias vai inocente, e está levando a sentença dele de morte. Ele sai de Jerusalém, está voltando para o campo de batalha, e ele não sabe que aquela carta, o conteúdo daquela carta é a sua sentença de morte. E ele entrega a carta lá para o Joabe lê e coloca o Urias na frente de batalha, e o Urias acabou sendo atingido pelo inimigo. E aí o Davi pensou, resolvi o meu problema, está resolvido o meu problema. Daqui a um tempo, passado aquele período de luto da mulher de Urias, o Davi manda chamar a Betseba, ela vai lá para o palácio, vive com ele lá, e o Davi acha que está tudo resolvido. E aí ele fica aproximadamente um ano pedrado, insensível, porque o pecado carrega esse poder de blindar a mente, de blindar o olhar, de deixar o indivíduo insensível, de fazer com que o indivíduo fique cego, não consiga enxergar as coisas mais óbvias, e todos que estão perto conseguem enxergar, conseguem ver, conseguem discernir, e o indivíduo é o único que não consegue discernir aquilo ali. E o Davi fica assim aproximadamente um ano, achando que as coisas tinham se resolvido. O filho desse ato acabou morrendo, e o Davi acha que a vida vai seguir. Aí depois de aproximadamente um ano, o Davi recebe uma notícia. Alguém avisa o Davi lá no palácio, olha, o profeta Natan, ele está aí querendo falar com você, Davi. Aí o Davi, que sempre considerou muito o profeta Natan, sempre teve o profeta Natan como Deus, um homem justo, falou, o Natan, manda o Natan entrar. Que bom que o Natan veio aqui fazer uma oração por nós, manda o Natan entrar. Depois de um ano. E o Natan chega, e essa história a gente tem aqui no verso de número 2, e o Natan começa a conversar com Davi. E conta uma historinha para o Davi. Ele vai contar a história do próprio Davi. Só que já se passou um ano. A mente do Davi já está entorpecida, porque a nossa mente tem esses dispositivos de auto-engano. A mente vai se auto-enganando. A mente vai fazendo as composições para que o indivíduo consiga respirar e viver sem o poder esmagador da culpa. Então a mente vai trabalhando esses dispositivos de compensação, de autojustificação, enfim. Aí o Natan chega e conta essa historinha aqui para o Davi. Enquanto eles estão conversando lá, o Natan vai e conta para o Davi assim, Davi, havia em uma cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara,
e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Pegou a cordeirinha daquele único homem, aquela única cordeirinha daquele homem. E aí quando Natan está contando essa história, o Davi fica furioso. Sabe por quê? Porque normalmente a gente sempre se esquece dos nossos atos e a gente sempre se torna muito ávido para julgar os atos dos outros. Eu vejo o tempo todo gente que teve uma vida pregressa terrível e aí entra para a igreja e se torna um indivíduo que começa a julgar todo mundo e se esquece de tudo que ele fez, de todas as besteiras que fez, de todo o prejuízo que deu aos outros, de todo o mal que causou a vida dos outros, mas o indivíduo fica se achando o bam e ele se esquece do que ele fez. Se esquece. E se torna um ser ávido para julgar as atitudes dos outros. E é o que acontece com o Davi. Davi se esquece que ele tinha feito há um ano atrás. E quando ele ouve essa história contada por Natan, ele falou: Natan, quem é esse cara? Esse cara porventura é aqui de Jerusalém? Ah, porque se esse cara for de Jerusalém, a cabeça dele não vai parar no pescoço não, porque eu vou mandar executá-lo, porque ele é digno de morte. O que absurdo! Que absurdo! Como é que ele faz uma coisa dessa? Tendo tudo que ele tinha, tendo toda a abundância de cordeiros, de tudo, ele foi pegado do homem que só tinha uma. Que absurdo! E o Davi fica furioso com a história que o Natan contou. O verso de número 5 fala isso, ó. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. O Davi ficou passado, ficou irado, ficou nervoso, queria matar esse homem da história do Natan. Ele já esqueceu tudo que ele fez, ele agora é um ser que está julgando os outros. E aí, quando o Natan vê daquele jeito, passado, irado, aborrecido, querendo comer o homem vivo, o Natan diz assim no final do verso de número 5: Disse Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O Davi falando para o Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ele está falando dele mesmo. Mas ele não está sabendo que ele é o protagonista dessa história. O que Davi não está sabendo é que ele é o protagonista, ele é o ator principal dessa história nefasta. Verso 6: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Foi a sentença do Davi para o indivíduo da história. Ele tem que morrer, e ele antes de morrer ele tem que restituir 4 vezes mais pelo que ele fez. Aí quando o Davi deu a sentença, aí o Natan diz para ele assim no verso 7: então disse Natan a Davi: tu és o homem. É você, Davi, o cara dessa história aqui. É você. Quando o Natan falou isso, o Davi, não sei que cor que o Davi ficou, se ele ficou branco, azul, amarelo. Eu só sei que o Davi perdeu o chão, abriu um buraco debaixo dos pés do Davi, ele perdeu o chão. Mas imediatamente ele se quebrantou. Ele chega para o Natan e fala aqui no capítulo 11 assim: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E imediatamente o Natan diz para ele: o teu pecado foi perdoado. E aí Davi vai ter que conviver com as consequências? Sim, é óbvio. As consequências precisam ser administradas, precisam ser minimizadas. Mas o perdão Deus já tinha dado a ele. Deus já tinha dado o perdão para ele. Agora, olha que coisa interessante que a gente aprende aqui nesse texto. O Natan, ele espera 1 ano para ir até o Davi. 1 ano.
Um ano se passou, um ano e alguns meses se passaram, e depois que o Natan vai lá no palácio confrontar o Davi. E por quê? Porque ele sabe que arrependimento é uma coisa produzida por Deus, não é coisa de homens. Nós não temos poder para produzir arrependimento genuíno. No máximo, o que a gente tem é remorso. No máximo, o que a gente sente é culpa. Mas arrependimento genuíno, isso é fruto do Espírito Santo. Por isso que Deus não mandou o Natan ir antes ao Davi. Porque Deus sabia que o coração de Davi não estava ainda preparado. E se o Natan fosse antes, o Davi ia resisti-lo. Talvez o Davi ia negar, talvez o Davi ia falar, não foi bem assim não, Natan. Porque o arrependimento não tinha ainda chegado no coração de Davi. Por isso que antes de a gente confrontar pessoas, a gente primeiro precisa orar por essas pessoas. Antes de você ir até as pessoas que precisam serem confrontadas e terem o seu olhar ativado, a sua consciência ativada, primeiro nós precisamos orar a Deus acerca dessas pessoas para que o Senhor vá antes de nós, para que o Espírito Santo chegue antes de nós, para que o Espírito Santo trabalhe na consciência e no coração daquele indivíduo, porque senão não adianta. Tem muitas mães que falam com filhos, falam. Parece que entra por um ouvido e sai por outro, sabe por quê? Porque o coração dele ainda não foi alcançado por arrependimento. E aí você vai falar o tempo todo. Mas quando Deus chega primeiro, quando Deus vai, quando o Espírito Santo trabalha no coração do indivíduo, quando você chega já está tudo preparado. Então, Deus trabalhou durante 1 ano no coração do Davi. Durante 1 ano, Deus foi trabalhando. E os salmos que o Davi escreve depois, eles mostram exatamente o molestamento do Espírito Santo. O que é? Muitas vezes molestando a consciência do cara. O cara perde qualidade de sono, vem uma culpa horrorosa sobre o cara começa a sentir incômodos e dores interiores. E Davi diz, os meus ossos estavam ardendo em chamas. Então, tudo aquilo ali foi fruto do trabalhar do Espírito Santo na vida de Davi. Ele diz isso no Salmo 32. Foi o Espírito Santo indo, trabalhando e produzindo incômodos. Existem incômodos que são incômodos divinos, são incômodos santos de Deus, são molestamentos do Espírito Santo, produzindo um incômodo, produzindo uma culpa, produzindo um desconforto na alma do indivíduo. Porque se assim não for, o indivíduo ele não se abre para o arrependimento. Por isso que o Espírito Santo tem que molestar o indivíduo, tem que incomodar o indivíduo, tem que provocar desconforto no indivíduo para que ele possa, através desse molestamento do Espírito Santo, se abrir para essa ação de arrependimento produzida por Deus no coração. Senão o indivíduo passa a vida inteira daquela forma ali. E o Davi passou 1 ano sendo muito Espírito Santo. Se a gente fosse ler aqui, não dá tempo, mas se a gente fosse ler, você pode ler o Salmo 32, você vai ver ali o Davi falando desse processo interior. Os meus gemidos dia e noite, ele fala. O meu alimento virou minhas lágrimas. Ele fala das lágrimas constantes, dos gemidos constantes, das dores nos ossos. Davi chegou a somatizar, ele sentiu no corpo físico aquilo que a sua mente estava produzindo como somatização. Dores nos ossos, dores no corpo, insônia, sudorese, os batimentos cardíacos descontrolados, desordenados. Ele começou a somatizar. Mas tudo isso como fruto de um molestamento do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Aí chega um momento, depois de 1 ano, Deus chega para o Natan e fala, Natan, pode ir porque Davi está pronto, está preparado. E é exatamente isso, porque quando o Natan confronta ele, quando o Natan diz, olha Davi, você é o homem dessa história, você é o protagonista dessa história que eu acabei de contar aqui. O Davi não resiste, imediatamente ele diz, pequei contra o Senhor. Ele não resiste, ele está pronto. Ele está preparado, ele está quebrantado, ele está arrependido. E aí ele vai ter que lidar com as consequências daquilo, mas sabendo que diante de Deus
já foi resolvida. Ele vai ter que agora resolver as coisas na horizontal, vai ter que resolver as coisas agora que tem que ser administrada em relação às pessoas que foram atingidas pelo seu mal. Mas em relação a Deus já estava resolvido ali, porque o Natan falou, o teu pecado foi perdoado. E aí o Davi vai escrever o Salmo 51 como uma confissão que serviu para benefício psicológico dele, porque essa questão da culpa é uma coisa tão complicada, porque conquanto o indivíduo sabe, porque tem pelas escrituras essa revelação do perdão de Deus, que Deus, quando percebe o arrependimento sincero, Deus perdoa na hora, não tem essa história de que Deus precisa de um tempo, Deus vai pensar, Deus precisa de um tempo para pensar se ele vai te perdoar. Não, não é assim. Nós temos pela revelação das Escrituras que o perdão de Deus alcança o pecador arrependido no momento do arrependimento, na hora, no ato. Mas não é isso. Nós somos seres que temos uma psique, uma alma, e muitas vezes a gente precisa de verbalizar, a gente precisa que essa psique seja tratada. E o Davi vai escrever um salmo como uma confissão. Ele mesmo sabendo que estava perdoado, ele sentia a necessidade de falar, de verbalizar, de se quebrantar, de se humilhar, de se colocar diante de Deus, tudo aquilo que ele tinha feito. E o Salmo 51 é o fruto disso, desse tratamento que ele concede a ele mesmo como uma remissão psicológica das memórias doídas, das memórias doloridas, das memórias do passado que ele tinha que conviver, que atormentava ele o tempo todo. Ele mesmo perdoado, mas tinha uma memória do passado que ecoava e que atormentava o Davi. E aí ele vai escrever esse Salmo 51, que agora eu vou ler para vocês, que é um salmo lindíssimo, que foi tudo consequência dessa quarentena de Davi, né? No início eu falei para vocês que eu estaria falando sobre a quarentena de Davi e as suas consequências. Então, se Davi tivesse saído para a peleja, para a batalha, talvez nada disso teria acontecido, mas como ele se entregou ao isolamento, à quarentena voluntária e espontânea que ele mesmo abraçou e produziu para ele mesmo, o que aconteceu? Ele se entregou a uma ociosidade que deu vazão a caprichos, orgulhos e desejos que se materializaram, e aí desembocou em toda essa consequência na vida do Davi. E aí ele vai escrever esse Salmo 51, que é uma das coisas mais lindas que a gente tem nas Escrituras. Aqui já é um homem perdoado escrevendo. Davi, quando escreveu isso aqui, gente, ele já estava perdoado. Ele já tinha estado com o Natan já tinha dito que Deus tinha perdoado o pecado dele, mas ele precisava disso aqui para remissão psicológica, para remissão das memórias do passado, para que aquilo, conquanto seria impossível esquecer, mas que não carregasse mais dor a ele, que não carregasse mais desconforto terrível para o Davi. E aí ele vai escrever esse salmo como um salmo terápico, como uma terapia para a alma dele. Um salmo lindíssimo, Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele sabe que para Deus aquilo não existia mais, porque a Bíblia diz que o que Deus faz com os nossos pecados é lançar no mar do esquecimento. Os nossos pecados só ficam vivos nas memórias humanas, mas não na memória de Deus, porque Deus diz que ele lança no mar do esquecimento. Deus tem prazer na misericórdia, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas não, para nós ainda está vivo. Por isso ele diz, apaga as minhas transgressões. Faça com que as minhas transgressões não carreguem essa emoção dolorida. Faça com que ela não carregue mais esse desconforto dolorido na minha alma, na minha mente. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos,
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nestes primeiros versos aqui, a gente tem uma coisa extraordinária para aqueles que querem de fato encontrar libertação das memórias do passado, das memórias doloridas do passado, dos erros do passado. É quando o indivíduo se assume, é quando não há mais o auto-engano. Uma das coisas que a gente precisa abandonar de vez para aqueles que querem de fato serem curados é deixar o auto-engano, é se assumir mesmo, é não botar culpa em A, B ou C. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso por aquilo, eu fiz isso porque... Não, o Davi diz o tempo todo, veja quantas vezes ele usa esse pronome pessoal, eu. Se você ler os primeiros versos, ele diz, eu conheço, foi o meu pecado, foi eu que pequei. Então, o Davi, ele está deixando de vez o auto-engano. Se em algum momento ele esteve entregue ao auto-engano, nesse salmo, é o salmo da sua libertação. Ele chama as coisas pelo nome, ele chama tudo para a luz. Ele diz, foi eu, Senhor. Foi o meu capricho, foi a minha volúpia, foi o meu desejo, foi eu, Senhor. Foi a minha maldade. Não foi por A, por B ou por C. Porque tem pessoas que ficam sempre se justificando, colocando a culpa em A, em B, não sei, foi o diabo que me tentou, foi não sei quem, foi isso, foi aquilo, eu estava vivendo isso, vivendo aquilo. Não, o Davi chamou tudo para a luz. E só a cura quando a gente faz isso, quando a gente abandona o auto-engano e assume as nossas responsabilidades diante de Deus. O que Davi está dizendo aqui, Senhor, fui eu. Ele prossegue dizendo, no verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraze na verdade do íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Davi está falando, olha, eu poderia falar um monte de coisa aqui para o Senhor, ficar floreando, encontrando palavras que me justificariam, palavras que iam minimizar os meus atos, mas o Senhor gosta da verdade do íntimo, porque o Senhor conhece a verdade do nosso íntimo, Ele prescruta o nosso ser, e o que Ele quer é que a gente verbalize a verdade do nosso íntimo, sem floreios, mas na verdade do íntimo. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. O que ele está pedindo aqui, Senhor? Me concede de novo a alegria do teu Espírito, Senhor Deus, a alegria da salvação, me concede de novo isso. Aí ele diz no verso 9, esconde o rosto dos pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus já tinha feito isso há muito tempo, mas era uma necessidade psicológica de Davi, de verbalizar isso, porque para Deus já estava resolvido. Verso 10, Davi está pedindo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Davi está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, é do coração que procede as fontes da vida, não adianta eu ficar vigiando do lado de fora, porque o desejo nasce no coração, a cobiça nasce no coração. É lá dentro que as coisas acontecem. Se elas aconteceram para o lado de fora, é porque elas primeiro nasceram no meu interior, no meu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Não adianta eu querer construir um caminho para o lado de fora, ficar vigiando lá de fora, no tocante à roupa, veste assim, veste assado, não come isso, não come aquilo. Eu tenho que cuidar em primeiro lugar do meu coração, é o coração que precisa ser transformado e vigiado. Por isso que ele pede, Senhor, me dá um coração novo, purifica aqui dentro do meu coração, faz o meu coração se perenizar em direção à tua vontade, faz o meu interior construir um caminho natural que se aliance e que se vincule à tua vontade e à tua palavra, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, Senhor Deus. Davi não está pedindo transformação para o lado de fora, ele sabe que a transformação acontece para o lado de dentro. E quando acontece do lado de fora, foi só um reflexo do que já aconteceu do lado de dentro. É de dentro para fora, não de fora para dentro, que nós somos transformados pelo Senhor. Ele diz no verso 11, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o Santo Espírito. Que coisa extraordinária, né? A gente não vê em momento nenhum o Davi aqui preocupado com o seu trono,
A gente não vê nas orações de Davi, pelo menos eu nunca vi na oração de Davi, Davi pedindo para Deus preservar a posição dele, para Deus preservar a riqueza dele, para Deus preservar a coroa dele. Tem gente que a primeira coisa que pensa quando erra é naquilo que vai perder materialmente. Ah, se descobrir eu vou perder meu ministério, se descobrir eu vou perder isso aqui. E muitos ocultam durante anos e anos só com medo de perder as coisas materiais, mas não estão preocupados de perder o maior tesouro, que é a comunhão com o Senhor, que é o Espírito do Senhor, que é fazer com que o Senhor se entristeça e a gente não sinta mais a alegria da salvação. O que o Davi quer aqui é que o Senhor não repulse ele da presença dele. O que ele não quer perder aqui é a presença de Deus, é o Espírito de Deus, é a alegria do Espírito, é a alegria da salvação. Essas coisas são os verdadeiros tesouros para o Davi. E o que ele pede para Deus para não perder são essas coisas. Em momento algum, Davi aqui descreve coisas de natureza material. Ele diz: Senhor, não me repulse da tua presença. Como eu vou viver sem a tua presença? É impossível viver sem a tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Como é que eu vou viver sem o teu Espírito? Sem a tua voz me guiando, me dizendo qual o caminho. Não me entregue à minha própria disposição mental, porque Davi sabia que o indivíduo entregue à sua própria disposição mental é um indivíduo suicida, é um indivíduo sem controle, sem limite, é um indivíduo que está pronto a dar cabo à sua vida a qualquer momento. Quando nós somos entregues à nossa própria mental, quando você não tem mais aquela voz do Espírito, aquela direção de Deus, aquela orientação de Deus, quando Deus diz: olha, vai você mesmo, vai com a tua própria força, vai segundo os teus pensamentos, vai segundo aquilo que você imagina. Isso é terrível. Isso é um dos piores juízos de Deus sobre o homem, é quando Deus entrega ao homem a sua própria disposição mental, quando o homem não tem mais a ação do Espírito Santo sobre ele, quando o homem não tem mais a revelação de Deus sobre ele, orientando e guiando. E o que Davi quer é não perder isso. Davi diz: não me retires o teu Espírito. Por favor, Senhor Deus, não me retire o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Davi tinha perdido a alegria da salvação. Davi tinha perdido a comunhão com o Senhor. Ele está pedindo: Deus, me restitui de novo a alegria da salvação. Veja que as coisas que Davi está pedindo são todas elas de natureza espiritual. Ele diz: sustenta-me com um espírito voluntário. Que eu seja alguém agora voluntário para a tua voz, que se apresse quando ouve a voz, que se apresse quando ouve o teu chamado. Me faz um indivíduo voluntário na tua presença. Aí verso 9, então, verso 13, então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Davi está dizendo: Senhor, se tu me deres essa oportunidade de restauração, se tu me restaurares, se tu me deres essa outra oportunidade, eu vou ensinar aos pecadores o teu caminho. Eu vou mostrar para eles como é que acontecem esses processos. Eu vou mostrar para eles quais são as consequências desse processo. Eu vou mostrar para eles que o pecado não vale a pena, que ele pode ser muito bom no início, mas depois ele produz dor, vergonha, ele produz desconforto, ele produz separação de Deus, ele produz vazio na alma, ele produz vazio do espírito. É o que ele está dizendo: Senhor, se tu me deres essa oportunidade, eu vou ensinar aos pecadores os teus caminhos, para que eles não precisem passar pela dor que eu passei, mas que eles aprendem apenas pela exortação e a demonstração da tua palavra. Eu vou ser um arauto para que eles aprendam sem precisar passar pelo que eu passei. É o que ele está dizendo. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Porque eu ensinarei não de teoria, mas como alguém que viveu a dor, como alguém que viveu o desconforto, como alguém que viveu os dias escuros longe da presença do Senhor. Eu ensinarei e os pecadores se converterão. Verso 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Livra-me de levantar a minha mão contra o próximo. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu estudaria. Não te agrada de holocausto. Olha o que o Davi está falando. Gente, o Davi vive no tempo da lei. O Davi vive no tempo do sacerdócio, onde se sacrificava, onde se fazia remissão com a morte de animais, que derramava sangue de animais, a morte de touros, de bezerros. Mas Davi está para além do tempo dele, o olhar dele é um olhar para além do tempo dele. Davi, enquanto ele viva sob o regime da lei, mas ele está para além disso. Ele diz, eu sei que o que tu queres é uma outra coisa, tu não está preocupado em sangue de animal, de boi. Isso é só uma forma de aplacar a ira do Senhor, mas isso de fato não resolve, isso não muda a consciência do ofertante, porque quem está produzindo o animal, então o ofertante não tem a sua consciência alterada, mudada, lavada. Eu sei que tu não está preocupado com isso, senão eu te daria. O que mais tem no meu reino são touros e bodes e cordeiros. Eu daria milhares deles oferta em holocausto. Se isso resolvesse, eu tu daria. Mas Davi sabia que não era isso que Deus estava procurando. Aí ele diz aqui no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido. Tu não queres touros imolados, bodes imolados, cordeiros imolados, sangue de animal derramado, não. O que tu te agrada, o sacrifício que tu espera de cada um de nós é um espírito quebrantado na tua presença, humilhado na tua presença, livre de arrogâncias, livre de orgulhos, livre de volúpias, mas carregado de humilhação e de quebrantamento diante de ti, sabendo que nós não bancamos nada, que se estamos aqui é pela tua graça, foi o teu perdão que nos alcançou, foi o teu perdão que nos lavou, foi o teu perdão que nos deu uma outra oportunidade, de modo que bem nenhum me habita, que virtude nenhuma me habita. Por isso eu me quebranto diante de ti. Sacrifícios agradáveis ao Senhor é o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, que sente a dor, que apenas não vive remorsos, que apenas não vive de remorsos e remorsos, mas de fato sente dor quando transgride, sente dor quando desagrada ao Senhor, sente dor quando peca contra Deus e contra o seu próximo. Um coração contrito, um coração que não ficou insensível, que não se tornou uma pedra, mas um coração que ainda é capaz de sentir dor, que ainda é capaz de chorar, de se emocionar. Um coração compungido, não o desprezarás, ó Deus. Davi sabia que era isso que Deus estava atrás. Não eram de ofertas de bodes e de touros. O que Deus queria mesmo era quebrantamento verdadeiro e coração contrito. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, edifica os muros. Jerusalém é a casa de Davi. Davi está dizendo, edifica os muros da minha casa, Senhor Deus. Então, edifica os muros, torna-os a serem edificados novamente, Senhor Deus. Edifica os muros da minha casa de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ou seja, pode até se oferecer depois, mas primeiro conserta o coração. Não adianta nada o coração não estar quebrantado e ficar oferecendo. Ele está falando aqui, então, ou seja, se conserta-se o caminho do lado de dentro, se o espírito está quebrantado, se o coração está contrito e compungido, aí então, aí você pode até oferecer o sacrifício, porque vai ser só uma consequência do que já aconteceu do lado de dentro. Mas não adianta nada ficar oferecendo sacrifício para o lado de fora, ficar cantando, se não aconteceu do lado de dentro. Se os cânticos não viraram verdade do lado de dentro, aí sim o Senhor se agradará dos sacrifícios de justiça. E assim termina essa quarentena de Davi. Foi uma quarentena difícil, teve muitas consequências,
mas terminou com esse salmo lindo aqui, o Salmo 51, o salmo de um homem quebrantado, experimentado na dor, experimentado nos dias difíceis, nos dias escuros. E ele termina nos ensinando esse caminho do arrependimento aqui. Não há outro caminho. O caminho do arrependimento está aqui no Salmo 51. Esse é o caminho, não há outro. Que Deus nos ajude, que a gente sempre se lembre disso. Para que se em algum momento da nossa caminhada e da nossa jornada a gente precisar, se nos faltar, a gente sabe a quem recorrer e como recorrer. A gente sabe que se conserta o caminho é na presença de Deus, consertando o coração, consertando o interior, se quebrantando e se humilhando diante de Deus. E aí, como Deus é misericordioso, muitas vezes Deus até mitiga, minimiza as consequências do nosso pecado como pura graça de Deus. Deus minimiza impactos por sua misericórdia. Deus minimiza impactos que poderiam ser muito piores. Quando Deus vê um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus minimiza os impactos. Essa é a palavra simples de Jesus para nós, que a gente possa acolher no nosso coração, tomando como lição. Cuidado com a ociosidade. Não deixe a sua mente ociosa. Uma mente ociosa vai buscar entretenimento e recreação, muitas vezes na motivação errada. Cuidado com os tempos de paz e prosperidade, porque nesses tempos de paz e prosperidade nós relaxamos, nós deixamos de vigiar, nós deixamos de estar alerta. Esteja sempre com o coração e com o ouvido atento, sempre pronto e sempre sendo alguém que se apressa no arrependimento. Não demore no arrependimento, não se demore em arrepender. Quando errar, quando pecar, quando falhar, não se demore no arrependimento, se lance aos pés do Senhor. Quando você cair, já caia de joelhos. Eu espero que você nunca caia, mas se você cair, já caia de joelhos, chorando e buscando misericórdia e graça do Senhor. E saiba que só existe um caminho de restauração. E esse caminho acontece do lado de dentro, e é o Senhor que restaura. Isso é uma relação muito íntima entre você e Deus. Instituições não podem se meter. Eu fico vendo, só para concluir, eu fico vendo às vezes igrejas e lideranças determinando disciplinas sobre as pessoas. Eu acho muito engraçado isso. Quando alguém faz alguma coisa, isso acontecia muito, hoje um pouco menos, mas quando alguém fazia alguma coisa, ia lá o conselho da igreja, a junta da igreja, o pastor e a liderança e dizia, olha, você vai ter que ficar 6 meses no banco sem fazer nada, tá? Para você ser restaurado. Você vai ficar 6 meses no banco para você ser restaurado. E depois você volta. Como se a instituição tem poder de restaurar alguém. Só Deus restaura o homem. 6 meses pode ser pouco. Porque pode dar 6 meses o indivíduo não ter ainda mudado a consciência, não ter se arrependido, não ter ainda reconhecido os seus equívocos, os seus erros. E 6 meses pode ser muito, porque o indivíduo já no primeiro mês pode já cair em arrependimento e quebrantamento diante de Deus. Só Deus sabe quanto tempo e como. As instituições não carregam esse poder. O caminho da restauração é um caminho particular entre Deus e o homem. Só o indivíduo vai poder falar na sinceridade do seu ser, dizendo, eu estou restaurado, mais ninguém. Quem é que faz isso? Quem é que prescruta o coração humano? Quem é que sabe o que se passa no coração humano? Quem pode dizer se a consciência do indivíduo mudou ou não? Aí eu fico vendo as instituições fazendo 6 meses para você, 1 ano para você, 2 anos para você. Eu já vi gente sendo disciplinada 2 anos e passou 2 anos, continua a mesma coisa, não mudou nada. E já vi gente sendo disciplinada 6 meses, que muito antes de 6 meses já tinha se transformado, se quebrantado e alterado a sua vida e sua consciência. Isso é um caminho entre homem e Deus, é o Senhor e você. Os homens não carregam o poder de restaurar ninguém. Deus é que restaura. Cairá o justo 7 vezes, mas o Senhor o levantará. É Deus que levanta, é Deus que restaura, é Deus que renova, é Deus que enche do Espírito de novo, é Deus que enche da graça de novo, é Deus que restitui a alegria da salvação. É o Senhor, é Ele. É a relação do Senhor. É Ele e o homem. Amém, queridos?
Fique com essa palavra, que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, te encha de graça. E a gente se encontra de novo aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo ambiente, nesse mesmo veículo, nesse mesmo canal de comunicação. Fiquem com Jesus, graça e paz da parte de Jesus. Um beijo para todos vocês.